Ok, pessoal. Então, próximo desafio, compreendermos as características dos direitos fundamentais. Preliminarmente, eu acho que é prudente que eu apresente aqui um conceito para você. O conceito de direito fundamental implica em direitos essenciais à dignidade da pessoa humana que tem como fonte normativa o texto constitucional. Então, direitos fundamentais são aqueles direitos que, em princípio, estão consignados, estão inseridos no texto constitucional. Não se confunde, portanto, sob o ponto de vista técnico, com o conceito de direitos humanos. Os direitos humanos são direitos essenciais à dignidade da pessoa humana também, mas que têm como fonte normativa tratados internacionais dos quais a República Federativa do Brasil faça parte. Então, os direitos fundamentais estão na Constituição e os direitos humanos estão em tratados internacionais. Basicamente é essa a diferença. Então, a diferença reside na fonte normativa. Nós vamos apresentar aqui características dos direitos fundamentais, mas que são perfeitamente aplicáveis aos direitos humanos. Afinal de contas, estamos falando da mesma coisa, que tem uma distinção técnica, que admite uma distinção técnica em razão da fonte normativa. Mas a tendência, depois da emenda constitucional número 45 de 2004, que, entre outras coisas, acrescentou o parágrafo 3º no artigo 5º, a tendência é afirmar que todos os direitos fundamentais vão ser humanos e todos os direitos humanos vão ser fundamentais. Afinal de contas, a partir da emenda constitucional número 45, satisfeita a liturgia do parágrafo 3º do artigo 5º, os tratados internacionais acerca de direitos humanos poderão ter status de emendas constitucionais. Então, a ideia de que os direitos humanos são fundamentais e que os direitos fundamentais são humanos é uma ideia que já vem de encontro às expectativas produzidas por essa alteração constitucional. Claro que a gente pode ainda figurar alguns exemplos de direitos humanos que não são fundamentais e direitos fundamentais que não são humanos. Por exemplo, a ação penal privada subsidiária da pública, prevista no inciso 59 do artigo 5º, é um direito fundamental, né? Você tem o direito fundamental de substituir o Ministério Público. Se o Ministério Público não oferece denúncia no prazo legal para apurar um crime do qual você é vítima ou você é representante legal da vítima, então a subrogação, a substituição do Ministério Público e a vítima ou seu representante legal, se a vítima é menor ou incapaz, apresentando queixa-crime em detrimento da ausência da denúncia, é um direito fundamental, um direito individual, está previsto aí no artigo 5º, inciso 59. Mas não é um direito humano porque essa previsão não existe em nenhum tratado acerca de direitos humanos dos quais a República Federativa do Brasil faça parte. Agora, eu posso figurar também um sentido inverso, um exemplo de direito humano que não é fundamental. Ora, um direito humano que não é fundamental. O princípio do duplo grau da jurisdição está previsto no Pacto de São José da Costa Rica, Convenção Interamericana de Direitos, Tratado Internacional acerca de Direitos Humanos do qual a República Federativa do Brasil faz parte, mas não está previsto na Constituição. E o Supremo Tribunal Federal mesmo tem jurisprudência afirmando que o princípio do duplo grau da jurisdição, que afirma que toda decisão judicial é recorrível pelo menos uma vez, não é uma garantia constitucional, até porque existem determinadas ações cuja a competência originária é do Supremo Tribunal Federal e que, portanto, são julgadas em única instância pelo STF e cuja decisão não é possível se recorrer para nenhum outro órgão do Poder Judiciário. Consequentemente, o princípio do duplo grau de jurisdição é um exemplo de direito humano, mas que não consta
de dispositivo da nossa Constituição, portanto, não é direito fundamental. Vocês reparem que essa distinção é meramente técnica. Na essência, todo direito fundamental deve ser entendido como direito humano e todo direito humano deve ser entendido como fundamental. Então, vamos às características primordiais dos direitos fundamentais. Primeira característica, imprescritibilidade. Os direitos fundamentais são imprescritíveis, ou seja, são direitos que não sofrem a ação corrosiva do tempo. Estão sempre aptos a serem exercidos a qualquer momento. Essa é uma característica clássica, é uma regra geral dos direitos fundamentais. Claro que existem exceções. Não vamos adotar uma postura hermética, fechada, absoluta. Não. Há exceções. Nós temos, por exemplo, no artigo 7º, os créditos trabalhistas, alguns direitos sociais trabalhistas, que têm prazo prescricional, né? Há um prazo bienal para o exercício do direito de ação, senão ocorre a decadência do direito de ação, e você tem um prazo retroativo a 5 exercícios financeiros, a 5 anos, para pleitear créditos trabalhistas que efetivamente não foram pagos ou foram pagos parcialmente. Há portanto, um conteúdo prescricional retroativo aos últimos 5 anos. E esse prazo, ele retroage 5 anos a partir do momento em que você ingressa com a ação trabalhista. Então, vamos imaginar que você trabalhou 10 anos numa empresa, foi demitido, e ao longo desses 10 anos você não recebeu um crédito trabalhista, por exemplo, as férias com um terço a mais. Você pode pleitear as férias com um terço a mais, referentes aos 5 últimos anos, desde que ingresse com a reclamação trabalhista logo depois da demissão. Se você leva 1 ano para ingressar com a ação trabalhista, você vai poder pleitear os últimos 4 anos. Você leva quase 2 anos, depois de 2 anos prescreve o direito de ação, você vai conseguir alcançar pouco mais de 3 anos da relação de trabalho já finda. Então, a ideia básica aqui, a ideia essencial, é que você perceba que há exceções. Por exemplo, há um prazo decadencial, não prescricional, mas decadencial, para a impetração do mandado de segurança, não importa se individual ou coletivo. Tanto faz se o mandado de segurança é individual ou mandado de segurança é coletivo. A Lei 12.016 prevê um prazo no seu artigo, se eu não me engano, no seu artigo 23, prevê um prazo de 120 dias a partir da lesão do direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, para que você impetre mandado de segurança. Ao final desses 120 dias, não é possível mais se impetrar mandado de segurança. Então, nós temos exceções à ideia da imprescritibilidade, mas os direitos fundamentais, de uma forma geral, genericamente, nós podemos afirmar que são imprescritíveis, ou seja, não sofrem a corrosão por parte do tempo. Outra característica essencial é a inalienabilidade. Esses direitos fundamentais são inalienáveis, ou seja, são outorgas constitucionais essenciais à sua dignidade. Então, alienar esses direitos implicaria numa violação da própria Constituição. Claro que também não é questão pacífica, a questão da inalienabilidade. Há a possibilidade de renúncia do direito à nacionalidade. Você pode, por exemplo, renunciar à nacionalidade brasileira. Ou pode ter a nacionalidade brasileira, em alguns casos, inclusive, perdida, como você já estudou no artigo 12. Mas em princípio são inalienáveis os direitos fundamentais. Isso gera alguma controvérsia quando você está submetido a determinados contratos onde um direito fundamental é flagrantemente violado. Aliás, vários direitos fundamentais são aviltados. A liberdade
de expressão é aviltada, a liberdade de locomoção é aviltada e, sobretudo, o direito à privacidade, à intimidade é aviltado. Eu me refiro a uma questão tormentosa que envolve a alienação desses direitos básicos da pessoa humana através de cláusulas contratuais nesses reality shows. Um sujeito vai participar de um Big Brother da vida, de uma fazenda da vida, ele espontaneamente viola a sua liberdade de autodeterminação, de expressão, porque no contrato consta que ele não pode fazer propaganda de determinados produtos ou de produtos que não estejam patrocinando aquele evento, que não estejam patrocinando aquele programa. Ele tem aviltada a liberdade de locomoção porque ele não pode sair, pelas regras contratuais, ele não pode se ausentar, ainda que momentaneamente, daquele local de confinamento, a não ser autorizado pela própria direção do programa em situações excepcionalíssimas, como um acidente ou como um prêmio por ter ganho uma prova, e isso implicaria na visita a um determinado ponto turístico, a um passeio de helicóptero, etc, etc. Então, a inalienabilidade, ela, nesse aspecto, ela se encontra um tanto quanto aviltada, né? E encontrar um ponto de equilíbrio nesse sentido absolutamente não é tarefa fácil. Mas eu vou, por questões técnicas, vou precisar interromper momentaneamente a aula, mas a gente retoma daqui a pouco exatamente desse ponto. Até já.